Imagina a seguinte situação, gente. Descobri que uma única palavra adicionada por tradutores muitos séculos depois dos fatos originais conseguiu simplesmente apagar uma lei fundamental da natureza do livro mais lido da história da humanidade. É um negócio bem impressionante. Muito! Então sejam bem-vindos à nossa imersão analítica de hoje. O material que a gente tem em mãos hoje traz uma dissecação pesada, sabe? Focada em destrinchar passagens famosíssimas que vão do Antigo ao Novo Testamento. E, bom, a nossa missão aqui não tem nada a ver com defender o dogma A ou atacar a religião B. Com certeza não. Nós vamos olhar estritamente para o maquinário do texto mesmo, para as engrenagens linguísticas, históricas e filosóficas que essas fontes nos oferecem. E olha, o que é fascinante aqui sobre esse documento é como ele nos obriga a repensar a própria ideia de que as escrituras chegaram até nós como blocos de granito intocáveis, né? Exato, intocáveis. Ele propõe algo que pode soar provocativo de início, mas que no fundo é muito pragmático. É a ideia de que a reencarnação não era um conceito oriental exótico para aquele povo. Era, sim, algo profundamente naturalizado e codificado ali na cultura judaico-cristã primitiva. Nossa, sim. E que tudo isso acabou sendo ofuscado por um vocabulário restrito da época e pelas escolhas editoriais que foram se acumulando nos milênios seguintes. E é exatamente por isso que a gente vai mergulhar fundo nessas páginas hoje. Porque para quem acompanha o nosso programa e busca entender as aparentes injustiças da nossa própria existência, isso não é apenas uma curiosidade de museu. É literalmente a diferença entre enxergar o universo como um caos aleatório ou como um sistema com regras lógicas muito claras. E, bom, para entender como essa confusão toda começou, a gente precisa voltar para os rumores lá nas ruas da Galileia. A famosa rádio peão da época. Isso. O material resgata aquele episódio onde Jesus pergunta diretamente aos discípulos quem o povo achava que ele era. E as respostas parecem uma coluna de fofocas da antiguidade. Totalmente. Eles dizem, que alguns achavam que ele era João Batista, outros que era Elias, Jeremias ou algum outro profeta antigo que tinha voltado. E não era só o povo comum na rua fazendo essas especulações não, viu? O texto também nos lembra da paranoia política de Herodes, que era o governante local. Ah, o Herodes, claro. Ele tinha mandado decapitar o João Batista há pouco tempo e quando ele ouve falar dos feitos de Jesus, ele entra em pânico. Ele fica convencido de que o João tinha retornado dos mortos para assombrá-lo ou para buscar vingança. Caramba! Pois é. Isso dá pra gente a dimensão do quanto a premissa de um espírito voltar à Terra era aceita, sabe? Circulava livremente e influenciava até as decisões lá do alto escalão do poder político. Se a gente parar pra pensar, se a galera da época, do camponês ao rei, acreditava que um profeta podia simplesmente voltar, isso significa que a vida ali não era vista como um bilhete só de ida. O que muda completamente como eles encaravam a justiça cósmica. Mas beleza, vamos destrinchar isso melhor. A gente chega nessa parte filosófica depois. O que realmente me deixa travada nesse ponto da leitura, e onde eu preciso de ajuda para entender, é a biologia da coisa na cabeça daquelas pessoas. Certo. Porque a comunidade conhecia os pais de João Batista, né? Eles viram o João nascer e crescer ali na rua deles. Como é que alguém olha para um sujeito que nasceu no bairro e pensa, tranquilo, esse aí é literalmente o profeta Elias caminhando entre nós? É uma ótima pergunta. Qual era a lógica funcional deles para essa matemática corporal fechar? Porque, sério, não fecha. Então, a grande sacada do texto é mostrar que, na verdade, não havia uma lógica funcional sofisticada entre eles. Eles aceitavam o retorno como um fato inquestionável, mas tinham um vácuo gigantesco na compreensão do mecanismo da coisa. Ah, entendi. A gente precisa lembrar do embate cultural da época. Havia, claro, a seita dos saduceus, que eram materialistas radicais. Para eles, o corpo morreu, acabou. Não existia alma nem vida futura. Eram os niilistas do primeiro século, basicamente. Praticamente isso. Mas a imensa maioria da sociedade daquela região, que era liderada ali pela visão dos fariseus e essênios, acreditavam firmemente que a alma sobrevivia e retornava. O ponto cego coletivo era... O como. O como, exato. Eles não tinham a precisão científica e terminológica para descrever o processo. Então, o que eles faziam? Eles jogavam tudo no mesmo balaio semântico e chamavam qualquer retorno à vida de ressurreição. Saquei.
Então o texto sugere que as pessoas daquele tempo simplesmente não tinham o vocabulário técnico para separar o retorno estilo zumbi de um mesmo cadáver do conceito de uma alma ganhando um recomeço total num recém-nascido. Precisamente. E o material faz uma distinção material que hoje para a gente parece óbvia, mas que era muito nebulosa para eles. Ressurreição, no sentido estrito da palavra, significa a volta à vida daquele mesmo corpo que faleceu. É a reanimação da mesma matéria, sabe? Uhum. E a ciência já demonstra ser materialmente impossível que um organismo retorne à vida depois que seus elementos químicos já se dispersaram, evaporaram e foram reabsorvidos pela natureza. Fazendo uma analogia aqui de hardware e software para a gente visualizar melhor isso, tentar uma ressurreição biológica seria como tentar ligar um smartphone antigo que foi esmagado, enferrujou e que já teve até as peças de metal derretidas. É fisicamente impossível porque o hardware não existe mais. Uma excelente imagem. A narrativa bíblica de Lázaro, por exemplo, é enquadrada ali na fonte como uma ressurreição biológica temporária porque, na descrição do evento, o corpo supostamente estava lá, íntegro, só uns dias no túmulo. Sim, o hardware estava na mesa ainda. Isso. Mas Elias, voltando como João Batista, o corpo de Elias já tinha virado pó no deserto há muitos e muitos séculos. Não tinha hardware nenhum. Zero hardware. A única forma da consciência de Elias, o software, continuar operando no mundo físico seria fazendo o download num aparelho totalmente novo recém-fabricado. Alma antiga, corpo 0 km. E o nome preciso para essa dinâmica mecânica é reencarnação. Isso clarifica muito, e o documento bate numa tecla muito contundente aqui, né? Negar essa dinâmica de reencarnação é bater de frente e invalidar as próprias declarações de Cristo. Com certeza. Tem aquela passagem clássica depois da transfiguração, onde os discípulos estão meio confusos sobre as profecias e Jesus responde sem nenhum rodeio que Elias já veio e não o conheceram. Sim. E outra passagem de Mateus, ele aponta para João e diz, sem meias palavras, ele mesmo é o Elias que há de vir. Eu confesso que eu fiquei procurando alguma brecha de interpretação no texto, mas não é uma metáfora. Tipo, o João tem a mesma energia combativa do Elias, certo? Uhum. Não. Nenhuma metáfora. O autor da análise enfatiza muito esse ponto linguístico. Não há figuras de linguagem ali. É uma chancela de identidade total mesmo. Uau! E o que é revolucionário nisso, segundo a nossa fonte, é que Jesus, sendo a figura de autoridade máxima por seguidores ali, não apenas deixa de combater uma suposta lenda popular urbana, como ele a sanciona. Verdade. Se fosse só um boato de rua ignorante, o esperado seria ele virar e falar, gente, não é bem assim, né? Ele corrigiria os discípulos. Exatamente. Mas ao afirmar que Elias estava operando no corpo de João, ele basicamente endossa o princípio da pluralidade de existências como uma mecânica natural do mundo. Mas isso obriga a gente a repensar passagens inteiras que a gente aprendeu de um jeito totalmente diferente. Ah, sim. Que, aliás, nos leva diretamente ao grande debate com Nicodemos, que eu acho que é o coração desse documento. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Esse encontro é fundamental. Demais. Nicodemos era um intelectual, um senador fariseu respeitadíssimo. E ele vai se encontrar com Jesus na calada da noite para debater teologia. Aí ele toma aquela famosa invertida. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a reação dele diz tudo. Diz tudo. O que mais me choca nessa cena é ver um cara que era da elite acadêmica da época dar uma tela azul completa. Ele não entende a física básica e pergunta super confuso se um homem velho tem que voltar para o útero da mãe e fazer todo o trajeto fisiológico de novo. Como que um intelectual de alto nível escorrega num conceito que, teoricamente, já estava circulando nas ruas? Então, o documento sugere que o tropeço de Nicodemos ilustra perfeitamente aquela limitação de vocabulário e a ignorância sobre os mecanismos naturais que a gente discutiu agora há pouco. Ele está tão preso à biologia imediata, à solidez irrefutável do corpo físico que ele está vendo na frente dele, que ele não consegue abstrair uma mecânica de longo prazo. E a resposta que ele recebe é a chave mestre de toda essa seção do texto. Jesus retruca que é preciso renascer da água e do espírito. Beleza, olha só. Vou fazer o papel de advogada do diabo agora.
A gente sabe do peso cultural gigantesco dessa frase. Com certeza. Quando a imensa maioria das pessoas lê nascer da água hoje, a associação automática e instantânea que quase todo mundo faz é com o batismo. A água que lava os pecados, aquele rito de iniciação clássico que todo mundo conhece. Como que a nossa fonte justifica, de forma lógica, que essa água não tem absolutamente nada a ver com o batismo? Olha, a pergunta é essencial. E o texto desconstrói essa associação, exigindo que a gente saia da teologia contemporânea e mergulhe na física e na ciência elementar da antiguidade. Tá, me explica essa física antiga. Naquele tempo, a compreensão atômica não existia. A água era considerada pelos antigos como o elemento gerador absoluto de toda a matéria física. O documento até cita o livro do Gênesis para provar isso. Aquele trecho da criação. Esse mesmo. Lembrando como a criação é descrita com frases como o Espírito de Deus flutuava sobre as águas ou que as águas produzam seres vivos. Peraí. Então, quando eles falavam água, era meio que o equivalente antigo a falar átomos ou matéria física hoje em dia? Perfeitamente. A água era o grande símbolo universal para tudo que fosse tangível, orgânico, corpóreo. Era a natureza material. Caramba! E o espírito, por oposição direta a isso, simbolizava a natureza inteligente, a alma. Portanto, quando ele diz que para evoluir é preciso renascer da água e do espírito, a tradição literal na física da época é: você precisa de um novo corpo físico e da sua inteligência contínua. Faz todo sentido. Ele está descrevendo a junção biológica e espiritual da reencarnação, não um rito místico com água. Tanto que logo em seguida há o reforço, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ele separa os domínios. A genética providencia o invólucro, mas a essência do indivíduo independe dela. Nossa, cara, isso altera completamente a planta baixa do texto. Faz muito sentido dentro daquela nossa ideia de separar o hardware do software. Exato. Mas vem cá, se a evidência linguística aponta tanto para esse lado biológico de corpo e alma, como é que o batismo dominou o monopólio dessa interpretação? E é aí que entra a história da tradução. Sim, porque a gente entra naquele detalhe filológico que é, de longe, para mim, o mais perturbador dessa pesquisa inteira. O texto primitivo não falava de dogma nenhum, mas quase qualquer Bíblia que a gente abre hoje na gaveta de um hotel fala em nascer da água e do Espírito Santo. Esse é o momento em que a tradução altera o curso da história humana. O documento vai aos arquivos e examina o texto grego primitivo. Nesses manuscritos originais, que são os mais antigos, consta única e simplesmente a expressão não renasce da água e do Espírito. Ponto final. Sem o santo. Sem o santo. Contudo, em séculos posteriores, algumas traduções que se tornaram hegemônicas, especialmente ali lideradas por teólogos franceses como o Sacy e o Lamennais, eles fizeram uma interpolação. Uma alteração de texto. Isso. Eles inseriram intencionalmente a palavra santo, transformando o que era uma regra biológica num rito místico. Nascer da água e do Espírito Santo. Espera aí. Sério, só para eu absorver a gravidade da coisa. Você está me dizendo que um dos pilares mais sagrados de diversas doutrinas ocidentais, algo que pautou debates, guerras teológicas e rituais diários por quase 2000 milênios, foi literalmente engessado por causa de uma única palavra que foi adicionada numa revisão de tradução? É chocante, mas é exatamente isso que as fontes indicam. É tipo um erro de digitação intencional que reescreveu uma lei da física. É o peso irreversível de uma escolha editorial sobre textos sagrados. A análise mostra que adicionar o santo tira a frase do domínio das leis naturais da evolução e a arrasta para o centro de um dogma estritamente místico. O rito substitui a biologia. Entendi. E o que reforça muito essa tese é que traduções antigas muito mais puristas e fiéis, como as do teólogo suíço Osterwald, ou até uma versão latina raríssima do Teodoro de Beza, lá de 1642, elas mantêm intacta apenas a palavra espírito. Foi uma camada de verniz místico adicionada posteriormente. É impressionante o poder que o detentor da caneta tem sobre o futuro da humanidade, né? Muito poder. Mas olha, isso me levanta uma outra questão bem lógica.
Se Jesus estava tratando essa dinâmica do corpo e do espírito como uma lei orgânica, natural, uma lei que Nicodemos deveria conhecer por ser intelectual, isso significa que essa ideia não surgiu do nada, num vácuo no primeiro século. De jeito nenhum. A galera precisava ter um terreno textual muito bem preparado para assimilar isso, o que nos empurra para trás na linha do tempo para bem antes dos evangelhos. E é exatamente esse o mergulho cronológico que a nossa fonte faz, para nos mostrar que essa filosofia já estava enraizada nos pergaminhos mais reverenciados daquela época. O documento nos convida a analisar o profeta Isaías lá no Antigo Testamento. Certo. No capítulo 26, ele crava a seguinte afirmação ao povo: aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. O que, lendo com atenção à gramática, é bem diferente de tentar consolar uma família num velório dizendo: olha, eles continuam vivos lá no céu, eles estão olhando pela gente. Totalmente diferente. E é a análise cirúrgica do verbo que a fonte promove aqui. O texto diz que se Isaías estivesse se referindo a uma mera sobrevivência espiritual contínua, aquela ideia de fantasmas flutuando na eternidade, ele forçosamente teria dito ainda vivem. Claro, porque se a alma é imortal, a vida nunca parou para começar de novo, né? Exato. O uso incisivo da expressão viverão de novo implica obrigatoriamente a suspensão de um estado passivo e a retomada de uma vida ativa no mundo. É fechar um ciclo material, fazer uma pausa na existência incorpórea e iniciar um novo ciclo aqui na Terra. Nossa, e se Isaías já deixa essa pista forte, aquela passagem do livro de Jó que o documento recupera destrói qualquer ambiguidade de vez, né? Ah, o livro de Jó é espetacular nesse sentido. Sim. O autor analisa especificamente a versão mantida pela igreja grega de Jó, que é absurdamente explícita. O trecho diz assim, ó: acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. É muito direto. É impressionante como a tradução grega conseguiu preservar a crueza original do pensamento. Para mim, usando uma das minhas analogias, é literalmente como um trabalhador batendo ponto no fim do dia, colocando o casaco e avisando para os colegas: ó, terminei o turno por hoje, vou aguardar na sala de espera, mas fiquem tranquilos que mais tarde eu tô de volta. Analogia perfeita. Ele não está falando de flutuar eternamente, ele está na sala de espera, aguardando a próxima existência física. E, sabe, o peso disso multiplica quando a gente conecta essa fala ao quadro geral de Jó. O arquétipo do sofrimento. Isso. Lembremos que Jó é o símbolo universal do sofrimento agudo, do cara que perde tudo: o patrimônio, a saúde, a família. Em outro trecho desse mesmo capítulo, para explicar sua resignação com tudo isso, ele se refere à existência como uma guerra todos os dias e afirma que está à espera de sua mutação. Mutação? Tipo, trocar o hardware desgastado por um sistema novinho. É a palavra mecânica perfeita para a transição de fase. A análise foca em como essa palavra mutação evidencia o ciclo das existências. Jó reconhece aquele corpo doente dele e a vida trágica não como um fim definitivo ou cruel, mas como um período transitório de batalha. O fato dele se colocar ativamente em estado de espera até que chegue a hora de voltar demonstra que essa multiplicidade de existências era pacífica naquela tradição. Certo. Olha, a gente já destrinchou a filologia da palavra água, a tradução grega da mutação de Jó, a adição absurda do santo pelos franceses e a lógica impossível do hardware do profeta Elias. Cobrimos bastante chão. Bastante. Mas para a gente não ficar só na teoria, a gente precisa amarrar isso com a realidade de quem está escutando a gente agora. Para quem está encarando o trânsito ou lavando a louça em casa, qual é o porquê de tudo isso? É o ponto crucial. O documento dedica um bom tempo argumentando que isso não é só uma questão de preciosismo acadêmico ou debate teológico chato. Ele bate na tecla de que, sem essa mecânica rodando nos bastidores da vida, a lógica do mundo simplesmente quebra. Não é isso? O desfecho da argumentação deles é exatamente esse. Do ponto de vista filosófico, a reencarnação, longe de ser só um conforto místico, ela surge como uma necessidade absoluta
ao se tentar remontar dos efeitos para as causas. Ela age como uma lei da natureza. Uhum. É a única explicação capaz de justificar de forma lógica a grande charada das aparentes injustiças da vida. Porque alguns nascem em condições tão favoráveis e outros mergulhados em miséria crônica desde o dia zero. E aí a gente volta para nossa analogia do jogo de tabuleiro com regras viciadas. Exato. Pensa no desespero que é olhar para o tabuleiro da sociedade hoje. Se eu e você vamos jogar e as regras dizem que nós só temos uma única ficha, uma única vida, mas o jogo começa com você num berço de ouro, com saúde e com educação de ponta, enquanto outra pessoa começa no mesmo tabuleiro com uma doença terminal e num ambiente super violento. As condições de partida são totalmente desiguais. Totalmente. E no fim dessa única rodada rápida, ambos serão julgados pelos resultados que alcançaram. Então, se essa é a regra inteira do universo, pedir para a pessoa que começou lá atrás, no déficit, para amar os inimigos ou oferecer a outra face, soa como um sadismo cruel. A revolta seria a única resposta lógica, sabe? Essa metáfora do tabuleiro viciado é brilhante para ilustrar a conclusão da fonte. O texto defende exatamente isso. Sem o princípio da preexistência da alma e dessa lei diluída no tempo, todas aquelas máximas de moralidade ensinadas nos textos antigos, como as do Evangelho, se tornam ininteligíveis. Viram conselhos vazios. Vieram conselhos vazios para manter as pessoas submissas. Mas, quando se insere a engrenagem do retorno da alma, a perspectiva muda radicalmente. O tabuleiro não é injusto, ele apenas exibe as posições que foram conquistadas ou as dívidas que foram adquiridas nas rodadas anteriores. Faz sentido. Amar o inimigo deixa de ser uma submissão dolorosa e passa a ser a única estratégia racional para destravar e não repetir a mesma rodada difícil no futuro. O original busca, no fundo, restituir a lógica ao sofrimento humano. Nossa, então não se trata apenas de provar quem estava certo sobre uma palavra em grego lá no passado. É fornecer uma estrutura racional mesmo, um sistema onde não se perde uma única linha de código, tudo é gravado, tudo tem consequência e o processo é cumulativo. É uma lei de causa e efeito. Cara, sensacional. Fazendo um resumão rápido de tudo que a gente atravessou hoje na nossa imersão, a gente começou lá com as fofocas históricas, tentando entender a física por trás dos vizinhos achando que João Batista era o Elias refeito. A confusão milenar dos termos. Isso, vimos que a falta do conceito de download num hardware novo fez a galera jogar ressurreição e reencarnação no mesmo balaio. Vimos como a tradução meteu um santo no meio do papo noturno do Nicodemos, transformando a junção da água, que era a matéria, num rito de batismo. E escavamos o Antigo Testamento até encontrar Jó literalmente avisando que voltaria para a Terra, tudo apontando para essa lei mecânica de causa e efeito. É uma exploração que, no fundo, pede da gente uma certa humildade intelectual, sabe? Precisamos suspender um pouco os dogmas tão confortáveis com os quais fomos criados para conseguir observar a crueza e a mecânica das palavras originais. Com certeza, é um convite poderoso para assumir a responsabilidade pelo próprio trajeto. Exatamente o que a fonte conclui. Bom, eu agradeço muito por você nos ajudar a decodificar toda essa burocracia linguística fascinante hoje. O prazer foi todo meu. E para quem nos acompanha, eu quero me despedir deixando uma última reflexão, que é para marinar na mente durante a semana mesmo. O texto sugere que a pluralidade das existências é a única forma de justificar as aparentes injustiças do mundo. Então, fica aqui o questionamento. Se a gente começasse a enxergar cada pessoa que cruza o nosso caminho hoje, o cara que te corta no trânsito, ou aquele colega difícil no trabalho, se a gente olhasse para eles não como pessoas vivendo uma rodada única, mas sim como consciências antiquíssimas, carregando lições, bloqueios e cicatrizes de inúmeras vidas passadas, como que essa visão gigantesca mudaria a forma como julgamos as falhas deles? E, principalmente, como isso mudaria a forma como a gente perdoa as nossas próprias falhas? Fica aí a reflexão. Um grande abraço para quem está ouvindo e a gente se encontra na próxima imersão analítica.